Bom dia! Nossa aula de história de hoje é sobre a formação do povo brasileiro. O Brasil ele tem um território imenso e por isso mesmo existem tantas diferenças entre as pessoas que vivem aqui. Conhecer os diversos grupos étnicos, ou seja, as pessoas que têm em comum, é fundamental para conhecer o Brasil. A formação do povo brasileiro contou com vários grupos étnicos, como africanos, portugueses, indígenas, espanhóis, italianos, franceses, ingleses, árabes, alemães, japoneses e muitos outros. Entretanto, podemos dizer que as principais etnias que formaram a base do povo brasileiro foram os portugueses, os africanos e os indígenas. A população brasileira é resultado da mistura de vários povos. Somos descendentes de vários grupos que viveram e que vivem em todo o território brasileiro. Povos que contribuíram de forma marcante para a construção da nossa identidade. Assim, nós fazemos parte da história do Brasil. O povo brasileiro é formado por uma mistura de etnias muito interessantes e diversas. A mistura de branco com índio é chamada de mameluco ou caboclo. A mistura de branco mais negro é chamado de mulato. A mistura de índio mais negro é chamado de cafuzo. Agora a tia vai passar um vídeo contando a história da formação do povo brasileiro. Espero que vocês gostem. Até a próxima aula. Tchau! Povos a chegarem ao território que mais tarde se tornou o Brasil foram os portugueses e os africanos. No decorrer do tempo, italianos, alemães, árabes, japoneses e muitos outros povos chegaram ao Brasil e se misturaram uns com os outros, formando uma população miscigenada, ou seja, com uma mistura de povos. Por esse motivo, existe uma diversidade de aparências físicas, costumes e culturas entre os brasileiros. Indígenas, os primeiros habitantes. Antes da chegada de outros povos ao território que forma o Brasil, muitos grupos indígenas habitavam essas terras. Cada um deles tinha línguas, saberes e costumes próprios. No litoral, viviam grupos indígenas que falavam línguas com características semelhantes de origem tupi. Os Tupinambá, os Tamoio e os Tupiniquim são exemplos de povos que falavam o tupi. Eles chegaram ao litoral vindos da região amazônica e expulsaram os grupos que viviam nesse local. Os tupi chamavam esses grupos de tapuias, porque eles não falavam o tupi. Entre os tapuias, havia indígenas Xavante, Kayapó e Caingangue. A chegada dos portugueses. No dia 22 de abril de 1500, os primeiros portugueses desembarcaram no local onde atualmente é a cidade de Porto Seguro, na Bahia. Além de buscar novas terras para conquistar, os portugueses tinham como objetivo encontrar ouro e prata, o que não ocorreu logo no início. Por isso, começaram a explorar o pau-brasil, uma árvore de madeira vermelha que era bastante usada na Europa para tingir tecidos. Os troncos de pau-brasil eram cortados e carregados pelos indígenas até as embarcações que levavam a mercadoria para a Europa, onde era vendido. Este mapa, produzido por Giacomo Gastaldi em 1565,